Oi, lindona, eu sou a Thalita Nascimento e esse é o Terapia Café Podcast, a mesa da terapeuta cristã. É aqui que toda semana eu chamo mulheres que estão integrando a Bíblia ao seu trabalho para tomar um bom cafezinho. No episódio de hoje eu vou receber a Carol Mandotti. Ela é founder do Lab MQF, uma incubadora de empreendedorismo feminino. Você vai conhecer uma história absolutamente incrível. Mas enquanto você prepara uma boa xícara de café para participar dessa conversa, já se inscreve no nosso canal, a gente vai rodar a vinheta e eu volto para conversar com a Carol e com você. Lindona, seja muito bem-vinda ao Terapia Café Podcast. Esse mês é o mês da mulher. E é por isso que eu estou chamando convidadas muito especiais. Elas são terapeutas, mas não que atendem com uma abordagem terapêutica, mas o trabalho delas resulta em qualidade de vida e bem-estar para suas clientes. Hoje eu trouxe uma mulher muito especial para a minha história. Ela já foi minha cliente, é minha amiga e é minha irmã em Cristo. Eu estou falando da Carol Mandotti. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que estiver vendo isso daqui. Exatamente, estou sendo cumprimentada. Bem-vinda, Carol. Obrigada, que bom receber tá? você. A gente se conhece há uns bons anos, né? Bons anos. E a nossa vida já se misturou bastante. Já, em várias etapas. Em vários momentos. Exatamente. Então, eu quero que você se apresente, diga quem é você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Caroline Mandotti, como a Thalita apresentou. Eu sou criadora, né, da Lab MQF. A Lab MQF é um local onde nós tratamos de descarte têxteis, que através desse descarte nós produzimos peças novas, né? Para quem sabe nomes mais teóricos assim, é o upcycle, que hoje fala na moda. Eu acredito que depois você vai mostrar um pouquinho, talvez. Mas, além disso, nós falamos que a Lab ela é um laboratório de produtos e pessoas, porque nós tratamos desde essa reciclagem até mesmo as mulheres que estão em vulnerabilidade. Então, é tudo ali, a gente tem a segunda oportunidade, nós tratamos isso com muita delicadeza e entender que para tudo tem uma segunda chance e uma segunda oportunidade. Muito bom. Carol, quando eu te conheci, a Lab MQF era mamãe que fez. Exatamente. Eu queria que você contasse a história de por que você começou a empreender, o que era a mamãe que fez e como que ela se desenvolveu para hoje ser a Lab MQF. São longos anos, né? Inclusive, nós estamos nesse mês fazendo 10 anos de Lab MQF, que é a mamãe que fez. A mamãe que fez, ela surgiu, na verdade, na minha terceira maternidade. Eu saí do mercado de trabalho por conta que eu queria ser mãe. E nessa loucura de ser mãe, eu me senti também vulnerável, porque eu já estava acostumada com o mercado de trabalho, com o CLT, e a partir de então eu comecei a minha terapia em casa, eu com Cristo, fazendo os meus artesanatos que eu sempre gostei demais. E sempre com a reciclagem, cortava as calças, as blusas, enfim, e tornava aquilo um acessório onde a minha filha usava. Teve uma sacada de uma grande amiga, que eu acredito muito, né? Quando a gente fala que as pessoas que têm um olhar a mais que o nosso, a gente soma e grandes coisas surgem. Uma grande amiga, a Franciele, ela vai assistir e até para honrá-la nesse momento, ela teve essa sacada de empreender, que eu não tinha visão nenhuma, e ela pediu para que eu produzisse para começar a vender. E a partir dali, super fluiu, começou uma grande história. São esses 10 anos que a gente está dizendo, mas foi desse play ali, da minha sensibilidade, da minha parte vulnerável, conseguir traduzir aquela dor em algo que conseguisse fazer a história que eu tenho hoje. E eu me lembro, quando a gente se conheceu, eu acho que foi menos do que 10 anos, uns 8, 7. 9 anos, tá por dando, aí, né? Exato. Eu me lembro que tinha uma angústia, assim, de o Senhor tá me dando isso, eu sei que isso daqui é muito importante, que é muito especial, mas eu não me sinto pronta, não me sinto preparada, né? Para fazer tudo aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Você quer falar um pouquinho desse momento? Tá, é tão profundo falar sobre isso, né? Porque eu acredito que o meu bordão é o só por hoje. Só por hoje, todos os dias eu aprendo algo. E desde daquele primeiro ano
Esses 10 anos que eu venho percorrendo, todo dia tem algo novo, né? Então, hoje, na etapa que estamos, também talvez não me sinta capaz do que eu tenho que fazer daqui em diante. Mas eu acredito muito que quando a gente tem essa visão, quando a gente acredita naquilo que está dentro de nós, né? Isso é muito verdadeiro. Eu acredito que quando a gente tem aquela, né, aquela vozinha ou aquela condição, não é algo bobo que tem que se deixar passar. Eu acredito muito nessas, não digo intuição, mas eu acredito muito no que a gente sente e percorrer por aquele caminho. Somar com pessoas incríveis, assim como você foi uma delas na minha história, e fazer as coisas trilharem e acontecerem. E é assim que tem sido até hoje. E eu me lembro também, eu tô aqui puxando os fios da minha memória, né? Das nossas conversas. Eu me lembro de uma Carol, tipo assim, dizendo, tá, eu vi uma casa que é muito além do que aquilo que eu imaginei um dia morar, mas o Senhor abriu as portas e eu vou me mudar e foi tudo tão rápido e era uma e assim, gente, quem conhece a Carol sabe, né? Ontem aconteceu, ou já tá acontecendo que ela tá contando. Exatamente. E depois o lugar, né, o lugar físico do Lab, né, que hoje é pertinho da minha casa. Toda vez que eu tô chegando em casa eu passo na frente do Lab. E eu vendo tudo isso acontecer. Eu queria saber, Carol, empreender para você nessa fase, né? Depois foi a sua terceira gestação. Veio com alguns processos de autoconhecimento, autodesenvolvimento e de curas profundas. O que empreender curou em você? Exatamente. Bom, eu vou até... A Thalita sabe, ela fala de dores profundas e eu quero até me expor e me abrir diante disso. Eu vim de uma codependência, eu só não posso chorar. Pode chorar eu vim de uma codependência e esse foi um dos motivos também que eu queria viver a minha maternidade, cuidar da minha casa. E é onde isso era muito forte, né? Era muito... doía demais, como você falou, mas eu via uma verdade ali, eu via um fato que eu precisava naquele momento agir daquela forma. O Senhor falava muito claro comigo e eu fui obediente. E isso me rendeu muitos bons lucros. E aí, naquela época, quando eu me posicionei a cuidar de fato da minha casa, eu precisava ser cuidada, né? E para honra e glória do Senhor, eu tive mulheres, vou repetir como você, que seguraram na minha mão e não me deixaram esmorecer. O empreender, a gente sabe que não é fácil. É muito difícil, até mesmo quando você precisa fazer com que essa renda, ela supra as suas necessidades. E isso eu acho que é o mais desesperador, esperar esse retorno chegar. E eu, né, hoje a palavra resiliência é muito bonita, mas ela é às vezes sofrida, porque você precisa ser forte e ter paciência, mas acontece. Eu acredito que muito também do quanto a gente coloca a nossa energia, a nossa importância em algo que a gente quer, o retorno de fato, ele vem um pouco às vezes até mais rápido. Mas é acreditar no que você está fazendo, é o empreender, é você ter ter total paciência e ter as estratégias mesmo para que isso consiga te fazer avançar. E é sobre isso. Dá muito certo. Bom. Carol, eu queria que você contasse, primeiro, o que se faz lá no Lab, né? Porque, de repente, alguém que está ouvindo a nossa conversa e não te conhece, não imagina. O que vocês, de fato, fazem lá? Na verdade, a gente até brinca, né? Quando eu vou falar, são tantas coisas que as pessoas, de fato, às vezes não conseguem ter a visão do que acontece. Por isso eu convido a todas a vir conhecer de perto. Mas lá nada mais é, como eu disse para vocês, eu comecei fazendo esses laços, que era descartável. Naquele momento eu fazia somente acessórios de cabelo. Passamos por grandes lugares, eu não sei se você lembra, mas nós desfilamos para a Hering, fiz diversos catálogos para a Hering, uma empreendedora, mãe de 3, que não tinha nem visão do empreender. Chegamos em grandes lugares. Tive esse momento da maternidade junto com os laços de cabelo somente para ela. Isso eu acho que é uma coisa muito importante também, que a partir do que meus filhos cresceram, as minhas rodas de pessoas, os meus networks também mudaram e as coisas foram avançando. A partir de então, tivemos o lockdown. E a partir dali, como uma boa empreendedora, e todos os empreendedores, a gente tem que se reinventar. Nós começamos com a costura tradicional, que é os ajustes e reformas. Foi numa sacada, eu tinha pegado aquele espaço físico, só fazia os laços, um rapaz pediu para fazer barras de calça. Eu falei, peraí, tem máquina, tô parada, vamos aprender a fazer essa barra. Então, foi quando começou a surgir um outro produto e uma nova
estratégias de empreender. Hoje nós fazemos essa costura tradicional que todos conhecem, que é ajuste e reformas no geral. E a parte do upcycle, como eu disse, né? Nós pegamos tudo que é de descarte. Eu acredito muito nessa parte também do meio ambiente. Eu acredito que a gente, como cidadão, nós precisamos ter esse olhar também. E não somente do consumo exacerbado, porque a gente sabe que isso é de grande importância para nós, né? Então, nós pegamos toda essa parte de... Até mesmo quando as pessoas levam a própria barra da calça que nós tiramos para fazer, nós reconstruímos em um outro algo. Então, são produtos diversos. Bolsas, transformamos uma saia numa jaqueta, uma jaqueta numa saia. Então, é toda a transformação com toda essa parte de reciclagem. Aí, a gente fala que é uma costura no geral. E aí, fora tudo isso, como você falou, que é uma das partes que eu mais amo, é a parte que entra a nossa parte de educação social. Nós pegamos essas mulheres que têm ali ou tempo ocioso mesmo, ou alguma vulnerabilidade, e nós fazemos com que ela, né, se encaixe ou que ela consiga ter um olhar. É óbvio, né, que a pessoa que nos procura ou as pessoas que nós captamos, ela gosta do artesanato, ela gosta da manualidade, e a gente fala que aquele espaço é um lugar de terapias manuais. Então a gente começa com essa mulher para que ela também se desenvolva tanto na parte do empreender, mas o nosso intuito é o emocional, ela se encontrar, ela entender da identidade dela e ela decolar a partir do que ela acredita e no que ela tem de sonho. E aí, já passaram quantas mulheres por esse projeto? Você tem ideia? Tá, eu posso te dizer que foram milhares, porque nós não fazemos somente internamente. Por exemplo, nesse momento eu não estou fazendo internamente, nós estamos com as nossas turmas paradas. Mas fazemos voluntariados para outros projetos. Hoje eu estou fixa num outro projeto também, estou estruturando esse projeto para levar em diversos lugares. E aí também acaba entrando a parte de oficinas infantis. A gente acredita que toda mulher também vem com o seu cotoquinho atrás, né? Assim como foi a minha história. Então, nós ampliamos também isso e aí também entregamos para esses pititicos a parte do meio ambiente. E aí a gente já trata a mamãe que precisa ser tratada e o filho para fazer aquele momento afetivo. Então, diante disso, toda essa estrutura que a gente faz fora, com diversas, não só com voluntariado, mas diversos parceiros, são milhares. Eu me lembro uma vez que você me convidou para participar de um projeto que eram de mulheres egressas do sistema penitenciário. Exatamente. Né, que tem esse trabalho com elas também de ressocializar e também capacitar profissionalmente, né? Isso. Depois, né, delas terem cumprido a pena. Ainda tem também esse braço? Esse projeto existe, é um projeto que eu sou apaixonada, é o Passarela Alternativa. Sempre que posso, estou conectada com ele. Se não estou conectada com as mãos lá, nós trocamos muitas ideias. O Passarela Alternativa, como você disse, ele é mesmo um local onde ele capacita essas mulheres que saíram do egresso, né? Nós, na época, eu também cheguei a fazer essas oficinas internamente, ela levava isso para dentro da penitenciária, para que essas mulheres também tivessem essa terapia manual. Então, começamos nesse projeto. Esse foi o primeiro que eu participei também, tá? E aquilo ali me deu um despertar incrível do meu olhar, do que eu te falo. Eu acredito muito que todo mundo tem a sua segunda chance. Independente do erro, independente do que aconteceu, as pessoas, elas precisam se reinventar, elas precisam entender quem ela é, né? Quem somos nós. Então, esse projeto foi E eu acho que você usou encantador. Uma palavra que tem tudo a ver com o seu trabalho, que é reinventar. Reinventar, né? exatamente. Pegar uma coisa que ia ser descartada exatamente. E transformar em algo novo, exatamente. Né? Quando a gente fala, né, que é um laboratório de produtos e pessoas, isso, uma vez já até me deparei com isso, uma pessoa falou que não se comparava um produto com uma pessoa. Eu acredito que não se compara, são coisas totalmente distintas, né? A gente está falando de um objeto e de um algo emocional, mas eu acredito que não tem nada nessa vida que a gente não consiga reconstruir, que a gente não consiga reconectar, que a gente não consiga refazer. Para mim, o tá no topo da minha pirâmide, assim, de vida, para todas as coisas, assim como foi a minha história de codependência, e a minha família hoje, ela é salva, ela é curada, ele é meu maior incentivador, assim também flui de todas as outras coisas. Que coisa maravilhosa. Então, no meio dessas milhares de histórias, escolhe uma, mas capricha, hein? Nossa. Escolhe uma para me contar. Uma história de uma mulher que se reinventou com a ajuda do Lab MQD. Eu vou falar de uma de hoje mesmo. Conta. Uma fresquinha. Na verdade, eu só não vou expor nome, tá? Sim. Mas eu posso dizer que ela trabalha com a gente
Ela é uma mão lá da Lab. Ela chegou extremamente desmotivada. Ela chegou precisando somente da porta de emprego mesmo. Ela precisava, né, do trabalho. E ela já veio preparada, ela já era costureira. E eu não costumo abrir muito a minha história de imediato, até mesmo porque ali era um assunto profissional. E ela começou a me observar. Começou a ver a história, começou a ver os nossos trabalhos, até que um dia ela veio conversar comigo. E é óbvio que eu já pedi para sentar e pegar o cafezinho, né? E aí eu contei a minha história, contei o meu testemunho e ela se abriu comigo. Que ela também vinha de uma codependência emocional, ela tinha acabado de se divorciar, ela passava por um processo muito difícil da separação, tanto que o esposo estava com a guarda da criança e ela precisava de ajuda tanto naquela condição como ela como mulher que não conseguia se encontrar. Final do ano passado ela conseguiu, ela tá com meados de 45 anos. O ano passado ela conseguiu terminar o terceiro colegial e hoje nós presenteamos ela com uma bolsa de estudo para fazer psicologia, que é o sonho dela. Então, através da costura, a gente se depara com milhares de histórias e assim como você falou da Carol, que era muito insegura lá atrás, que ainda me traz muitas inseguranças, eu vejo que o nosso caminhar sempre vai despertar alguém e com o nosso pouco a gente também consegue fazer muito na vida de outra pessoa. O sonho dela era terminar a escola, era ela ver essa capacidade nela e de que ainda existe tempo. Ela é muito nova, 45, mas às vezes a gente está num buraco tão profundo que a gente acha que para que eu vou mexer no que já tá aqui? Deixa eu na minha zona de conforto, que eu não quero mais nada. E é tão gostoso quando você vê uma mulher destravar e fala, meu, o mundo é meu, deixa eu ir viver, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou acertar essas minhas condições familiares, porque dá certo. Eu acho que é o mais gratificante da minha vida, é o que paga para minha existência, assim, tá? É muito gostoso, é muito satisfatório. E eu tenho uma curiosidade. Você sabe que muita gente não sabe, mas eu gosto muito de artesanato. Sempre gostei. Não sou dotada de talentos mil igual a Carol, mas assim, eu gosto de fazer coisas com as mãos, né? E às vezes, quando eu tô fazendo assim, algo com as mãos, eu não sei, de alguma forma meu pensamento se desloca para outro lugar, eu acabo tendo percepções sobre a vida, né? Percepções sobre a minha vida e às vezes sobre a vida no geral, que talvez eu não teria por outro caminho, por outro acesso. E você faz isso o dia inteiro e vê mulheres fazendo isso o dia inteiro. Eu queria saber na sua experiência, o que o artesanato move aqui na nossa alma? Um momento de paz, né? É como você falou, é um momento de se reconectar. É um momento que você precisa desse seu silêncio interior. E aí, ao mesmo tempo que você para ali para fazer parte do processo, né, da etapa ali da costura, do que você esteja manuseando a ser feito, você, como você disse, você entra para dentro. Você começa a ver a tua história a partir né, do que de fato ali você quer observar no momento. Mas eu acredito que é isso, tá? Eu acredito que aquele momento é um momento que você se desliga por completo. Por exemplo, uma academia. Academia você vai, você tá em movimento, você também tem seu tempo de pensamento, mas você tá num momento de agitação. Ou qualquer outra atividade que eu diga. Mas a costura ela é muito engraçada, porque ela te faz aquietar. Não tem como você parar para fazer um ponto ou qualquer outro algo no momento de uma agitação. Então, eu acho que já é automático, né? Automaticamente você se desliga por completo e aí você faz essa viagem que você falou. Por isso que eu falo muito e acredito muito que isso é uma terapia manual, porque você se conecta. É muito maluco. E a gente falou aqui da palavra reinventar, e aí eu fiquei pensando também na palavra restaurar e na palavra redimir, né? Que são palavras que a gente pode estar falando de um produto, né? Que iria ser descartado, mas a gente também pode estar falando de um ser humano. Exatamente. E se a gente for olhar para a Bíblia, né? O que o Senhor Jesus fez por nós, ele nos reinventou, Exatamente. ele nos restaurou e ele nos redimiu. E esse é o plano máximo de Deus para o homem. É pegar algo que estava sujo e imundo, que poderia ser descartado, jogado no lixo, e fazer algo de valor, trocar as vestes. Conecta demais, né? Conecta Fala demais, né? É muito. E aí, Carol, eu tenho defendido muito isso, que ministério não é o que a gente faz na igreja domingo. Ministério é o que o filho adulto faz da sua vida para apresentar o pai. Exatamente. E eu sei que ali o Lab não é um lugar religioso, mas é um lugar onde a presença de Deus está.
o tempo todo apresentando essa proposta de redenção. Da mesma forma que uma barra de calça que ia ser descartada pode ser utilizada e se tornar algo belo, a sua vida, que talvez para você não tivesse mais valor algum, pode ser algo belo nas mãos do grande artesão, né? Aquele que teceu toda a história da humanidade. E aí eu queria que você contasse a sua história com Jesus. Como que ele chegou na sua vida, onde que ele te encontrou, quais transformações ele fez. Nossa, essa é a parte mais bonita da minha vida, né? É quando o Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou há muitos anos atrás, né, tá? Eu não vim de uma família cristã, eu vim de uma família onde o Senhor, ele existia, mas ele não era aquele Senhor, sabe, de perto. Ele era um algo superior que nos cuidava, mas não dessa intimidade tão profunda. E há 20 anos atrás, eu não sei se você lembra dessa parte, eu acredito que sim, eu tive câncer. Eu lembro. Lembro. Eu tive câncer aos meus 18 anos e foi dentro de uma UTI onde eu escutei uma primeira passagem da Bíblia. A parábola, não me lembro, desculpa, porque eu sou muito do grão de mostarda, que ele movia montanhas. E aquilo mudou a minha vida, porque eu fiquei curiosa, muito curiosa sou, e eu fui procurar. E foi dali, então, que, de fato, eu conheci Jesus. Muitas pessoas começaram a vir e me falar sobre ele. A minha irmã foi o meu maior testemunho, onde ela fez, né? Ela brinca que ela diz que pegou o Senhor tete a tete e falou, se o Senhor existe, então você cura minha irmã e a partir de então eu nunca mais te deixarei. Isso fazem 20 anos, a minha irmã é extremamente fervorosa, assim, ela está, sabe? Enfim, e aí a partir daquele momento eu também conheci a Jesus muito de perto. Jovem que eu era, não continuei na intensidade que eu deveria, me casei, tive os meus filhos. Até então, como eu disse, entrei na codependência. E não tinha outra alternativa. Eu precisava conhecer esse Senhor íntimo. Eu precisava que ele andasse comigo, que ele caminhasse comigo, porque eu queria cuidar da minha casa, eu queria ter a minha família, que sempre foi o meu maior sonho, o meu lar. E aí, desde então, foi quando eu comecei a buscar o Senhor. E quando a gente fala buscar o Senhor, é tão louco, né, tá? Que a gente acha que vai mudar de um dia para a noite. E a minha vida sempre foi assim, como você mesmo disse. As minhas coisas acontecem muito rápido. E a intimidade, ela não acontece rápida, né? Ela acontece conforme a nossa intensidade. E foi quando eu comecei a buscá-lo mais de perto e foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu não acredito também que o Senhor faça as coisas por trocas. Não vejo ele um senhor de barganhas e sei que não aconteceu nada da minha vida por conta disso, pela minha busca. Mas por diversas vezes foi por conta do meu posicionamento e da minha obediência. Tantas coisas o Senhor me pediu e eu falava, não, essa eu não vou deixar de fazer. Essa eu não quero. Mas a gente sabe que a gente precisa e deve deixar de fazer. E foi quando as coisas se enlaçaram, o Senhor faz parte da minha vida, assim, 100%, todas as coisas são entregues a Ele. E foi a partir daí, foi a partir do meu posicionamento, da minha entrega, que as coisas ficaram muito mais profundas, muito mais gostosas, e o Senhor é maravilhoso na minha vida. É isso. Carol, o que é agora os próximos desafios, né, que você pode contar, né? O que o Lab vai se tornar, qual que vai ser a importância dele para a sociedade, né? O que vai nascer de lá? Na verdade, não é nem que se eu posso contar, eu devo contar, porque eu falo que a Lab MQF, ela não é só minha, né? A mamãe que fez, eu acho que eu posso até falar agora, tá? Mas a mamãe que fez, para quem não entende, quando eu pulei essa parte, pode contar agora? Pode. A mamãe que fez, ela nada mais é do que a mamãe que faz. Quando eu registrei, não tinha nome, tanto que, olha a loucura, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. E aí não tinha nome, ficou, CNPJ, coloca a mamãe que fez, é a mãe dela que faz mesmo, então é esse nome. E até então, ele me segue todos os dias, então eu falo que aquele lugar não é só sobre mim. É sobre mães, é sobre mulheres, é sobre pessoas que querem se conectar. É sobre pessoas que acreditam que não tem que se caminhar junto, que as pessoas não estão ali para disputa. Então, eu falo de boca cheia, assim, que os próximos passos, o que eu vejo da MQF é isso. São mulheres tratadas, são mulheres conectadas, não somente a partir da costura, mas a partir de verdades que entrem lá, sabe? Eu acho muito importante essas rodas de mulheres que acontecem. Às vezes as pessoas falam, já tá tão saturada, né? As pessoas recebem um convite, mas de novo, vamos tomar café de novo. Mas são desses cafés, Thalita, que a minha vida
foi cada hora subindo um degrauzinho, sabe? São dessas conexões que você vai tirando a próxima etapa da sua vida. Então, eu quero muito que a Lab esteja cheio de mulheres como vocês. Eu quero que ela esteja aberta para que essas pessoas adentrem e não só eu sozinha faça esse movimento. Eu preciso, hoje, tanto que a gente fala, né, da insegurança, a gente está nesse momento de estratégias, a gente está na parte documental que acabou de sair tudo, e parece que é tudo tão difícil, né? Como você falou, os estágios, eles chegam, vem aquele medo. Acabamos agora essa parte de estruturar a documentação e agora está vindo todo o planejamento. E dentro desse planejamento são as pessoas. São as pessoas que querem tanto investir financeiramente como querem investir o seu tempo. Ah, a Thalita, ela é boa, né? Bom, a Thalita é boa em tudo que ela faz. Ai, meu Deus do céu. Não, mentira, ela Gente, falou que... ela é fã. Ela sou, porque Esquece. eu já cheguei falando, a Thalita, ela foi um divisor de águas na minha vida. E foi na época do espaço físico, você lembra? Lembro. Era um medo absurdo, né? Tá. E ela, mulher, olha, aqui, conversa com essa mulher que vocês vão ver. Ela vai na cajadada, vai no meio da sua, vai logo. E eu não sei como ela gosta, porque ela levava tanto bordoado. Porque eu sou movida assim, e eu sabia? lembro que a sua sessão era, tipo, muito cedo, né? Era um dia que eu te atendia. Por conta das crianças. Era um dia cedo. Então eu falava, gente, como a Carol suporta? Porque ela vem e é só pá, pá, pá. E eu amava, eu procurava ela todos os dias. A sessão era um dia, eu ficava a semana inteira. Mas é por conta disso. Eu vejo muitas mulheres assim como eu, que às vezes elas precisam ser... Elas funcionam na pressão. Então, são mulheres como essa que eu quero que ande, sabe? Porque a gente sabe que cada um tem o seu formato, o seu perfil. E às vezes, por vergonha, Thalita, quantas vezes eu também não vejo mulheres dessa forma? Ah, eu tô com vergonha, ou porque eu não sei, ou porque eu não consigo acompanhar. Mas seja, sabe... Seja crítica, seja curiosa, vai atrás, insiste, não tenha vergonha. Então, eu quero que esse espaço se torne esse lugar, sabe? Um lugar de mulheres, um lugar de movimento. Tanto que quando eu peguei o espaço físico, eu sempre orava para o Senhor, eu não quero que isso aqui seja um comércio de compra e venda. Eu quero que isso tenha vida. Eu quero que isso seja uma máquina de restauração de vida, sabe? Então, aquelas portas estão extremamente abertas e é para isso, é para esse desenvolvimento, é para a capacitação dessas mulheres, seja a área que for, emocional, profissional, mas que famílias sejam restauradas, mulheres sejam restauradas e identidades sejam formadas, sabe? Assim como foi a minha história. E uma coisa que eu quero que você contribua com a sua experiência... É porque esse podcast, Carol, ele é visto por muitas terapeutas, né? Que são mulheres que ajudam outras pessoas, homens ou mulheres, crianças, enfim. Mas eu sei que dentro desse universo também tem mulheres que estão vivendo codependência, que precisam de uma resposta, de uma solução, de uma saída, né? Precisam realmente de uma direção nesse momento da vida, porque quando você está vivendo ou um relacionamento abusivo ou uma situação de codependência, algo que limite aquilo que você se estruturou para viver, às vezes a saída pode parecer óbvio para quem está de fora, mas para quem está dentro dessa situação é tudo muito difícil, tudo dá medo, tudo é desafiante. E eu queria que você, primeiro, como alguém que saiu de uma situação de extrema vulnerabilidade e também como vê todos os dias mulheres saindo de situações em extrema vulnerabilidade, desse uma palavra para, quem sabe, no meio de todas essas terapeutas, tem uma mulher precisando ouvir. Por onde eu começo? O que eu faço agora? Se renda. Se renda ao que tem dentro de você, a tua verdade. Você sabe se isso ainda vale a pena? Você sabe o que o Senhor tem entregado dentro do seu coração para que se você enfrente, para que você desista, para que não dá mais. Ninguém é obrigado a suportar. Eu acredito dessa forma. Tudo tem talvez também um final. Mas eu também acredito, como a gente está falando aqui, no reconectar, no refazer, em tudo que é Mas olha para dentro de você, se autoavalia, tenta diminuir essas vozes, tenta diminuir esse desespero e por um momento se escute. A partir de então, tá? Eu falo que é o só por hoje. Para de pensar daqui um ano, daqui um mês, talvez na próxima recaída do rapaz, do homem, da mulher. A gente fica na ansiedade, eu brinco que eu falo que eu não tinha sextas-feiras. O pessoal sempre brincava do sextou, eu tinha desespero das sextas-feiras. E eu comecei a fazer uma terapia comigo mesmo. É um dia tão belo do Senhor, então para mim também vai ser. Então a gente readaptar a nossa mente.
as condições que a gente coloca, né? As verdades que a gente começa a colocar dentro de nós. Começa dali, começa a desfazer o que você colocou dentro de você. Para mim, uma sexta-feira era uma dor. Eu comecei a me readaptar. Hoje, para mim, ela é um dia comum, mas um momento ela foi um dia desesperador. Por que a sexta-feira era tão dolorosa para Porque você? normalmente, para minha família, eu acredito que muitas codependentes também passam por isso, porque é um dia onde tem vários happy hour. E é um dia né, de mais vulnerável, assim, a recaídas. A sexta, sábado e domingo, onde é um momento de descanso pra gente, talvez é um momento de desespero. Às vezes, pra mim, de segunda a quinta era maravilhoso, porque eu sabia que ele estaria ali trabalhando, porque ele sempre foi muito compromissado. Ele sempre foi muito provedor. E ele sempre teve essa dificuldade. Só que eu não conseguia olhar como dificuldade, como uma doença. Eu olhava como um mau caráter, uma falha de caráter. E aí, desde então, quando eu comecei a me ouvir, quando eu comecei a me conectar com mulheres do céu, mulheres que me traziam uma palavra de conforto, me traziam uma clareza mínima que fosse, eu comecei a colecionar aquelas palavras. E através daquilo ali eu comecei a fazer um destrave na minha vida. E aí quando eu comecei a me destravar, olhar um pouco mais para dentro de mim e cuidar de mim e da minha casa, eu comecei a viver aquela verdade do Senhor: cuida das minhas coisas, que das tuas cuidarei eu. Então eu comecei às vezes a cuidar de outra mulher, e aquilo me fazia como uma terapia. E eu comecei a desenvolver, tirando, sabe, aqueles tabu, aqueles medos, aquelas condições que não podiam estar dentro de mim. Então, acho que é isso, é a gente se desvaziar, a gente se entregar e se render mesmo aos pés do Senhor. É óbvio, né? A gente não vai se abrir, tanto que eu coloquei aqui agora. Hoje eu consigo me expor. Hoje eu consigo falar que a minha história nasceu através de uma codependência. De uma terapia que eu fazia com o laço, a minha história de 10 anos foi através daquilo ali. Quem olha e fala, né? Através de uma dor, eu consegui enxergar o meu propósito de vida. Eu consegui enxergar o que me traria prazer. Mas eu precisei descansar. Eu precisei de uma terapia manual, começar a cuidar de mim para conseguir reconciliar as outras coisas, sabe? Então, é isso. Tem uma coisa que eu tenho ensinado bastante no MPR, que é o método propósito revelado. É uma formação, uma especialização em identidade, né? E eu ensino muito lá que toda história tem seu antagonista. Então, Exatamente. assim, da mesma forma que tem um protagonista, e na nossa história, nós que somos filhos de Deus, o protagonista não somos nós. Nós estamos aqui para contar a história de Cristo. Exatamente. Através da nossa vida, né? Nós estamos aqui para contar a história dele. Mas dentro dessa nossa história, que é um pedacinho milimétrico da grande história que ele está tecendo na humanidade, tem um antagonista. Tem algo que acontece que, se a gente não tiver consciência de quem nós somos em Cristo, nós vamos achar que aquilo ali é para nos parar, que aquilo ali é para machucar, Exatamente. que aquilo ali é o ponto final. Mas quem tem a consciência de quem é em Cristo, entende que aquilo ali é trampolim. Exatamente. Que aquilo ali é uma oportunidade, né? Que aquilo ali é uma circunstância que vai lapidar a imagem dele em nós. Exatamente. Então, a forma como você lidou com a codependência, ao invés de te destruir, construiu a Carol que nós temos hoje. Exatamente. E que milhares de mulheres hoje se beneficiam dessa história. Porque, embora elas não tenham passado o que você passou, e nem tenham chorado tantas sextas-feiras quanto você chorou, por conta das suas lágrimas, elas têm esperança. Exatamente. Então, isso é você realmente revelar o Pai com a sua vida, com a sua história, com a sua dor. E dizer assim, o que veio para ferir, agora vai fazer parte da construção. Exatamente. Eu não vou desperdiçar nada. Eu vou aproveitar tudo. Exatamente. E eu me lembro também que o nosso processo combinado, o contratado era um coaching pra mamãe que fez, né? Pra trabalhar a Carol empreendedora. Exato. Mas sempre extrapolava. Nunca foi isso, né? Como você disse, se tornamos amigas, né? Só que eu vou cuidar dessa rebelde. E eu conto uma história. Hoje eu vou ter aqui uma testemunha ocular. Eu não sei se você vai se lembrar, porque foi bem na época da pandemia também. Eu já tinha atendido você antes da pandemia, né? Acho que foi 2018, 2019 que eu te atendi, por aí. E era desse coaching aí, gente, que ela falava da vida, do casamento, da igreja, da infância. Se os coachings soubessem o que eu fazia ali, eles iam o quê? Se estribuchar, né? Igual largatixa na chapa quente. Ia falar, isso é tudo menos coaching. Tá deixando a menina mais doida. Exatamente. E aí, quando chegou em 2020, Carol, no meio daquela pandemia, eu senti um silêncio absoluto que me fez ouvir coisas que eu não estava ouvindo. E uma das coisas que eu ouvi, que foi muito dura, foi: você engana seus clientes.
Eu ouvi de Deus. Falei, como assim eu engano os meus clientes? Você engana seus clientes porque você vende coaching de vendas. E não é isso que você entrega. Aí eu peguei e falei, meu Deus. Aí o Senhor falou, me direcionou, falou assim, faz uma pesquisa. Pergunta para os seus clientes o que é que você entregou para eles. E uma das pessoas, eu já contei essa história muitas vezes, mas eu nunca tive uma testemunha. Uma das pessoas que eu mandei a mensagem falando, eu estou fazendo uma reavaliação do meu trabalho no meio da pandemia. E eu gostaria muito que você dissesse qual foi o impacto do meu trabalho na sua vida. Foi a Carol! Não sabia, Eu mandei essa mensagem e aí eu me lembro que eu mandei para umas 40 pessoas, eu acho que foi umas 40, que tinham passado por processos comigo nos últimos anos. E nenhuma pessoa citou a palavra venda sequer. Falou assim, você me ajudou a vender melhor. Você me ajudou a desenvolver estratégia. Não tinha venda, gente. Todas as pessoas falavam assim, você contribuiu para que eu entendesse a minha identidade. Você ajudou que eu percebesse o meu propósito. Seu trabalho foi importante porque restaurou meu casamento. Eu falei, meu Deus, tá certo, eu tô enganando todo mundo. Não é isso que eu quero. Porque eu vendo uma coisa e entrego outra. E aí, quando eu conto essa história, né, eu conto para explicar a minha virada. Porque que eu comecei a falar assim, gente, se é isso mesmo, eu vou parar de mentir. Eu vou falar a verdade, vou falar assim, minha terapia, meu coaching, meu processo, chama como você quiser. Ele é fundamentado na Bíblia. Eu não tô te propondo uma religião, mas no meio da minha conversa com você, eu vou te falar do que eu acredito, da verdade que eu acredito. E eu quero saber se você se lembra disso, assim, ou de uma parte dessa história. Nossa, tá. Pra mim sempre foi... Olha, nunca nem imaginei que era outra. Exatamente. Na verdade, pra mim você foi, como eu falei, um divisor de águas, mas não só de cuidado comigo como mulher, mas como ensinamento dentro da palavra. Eu tinha muito medo de errar com o Senhor. Não sei se você lembra disso. Tá, mas será que eu tô fazendo certo? Será que o Senhor se agrada? Será que vai dar? Então você sempre, sabe, conseguia fazer aquela junção. Eu vou até falar no ar. Você lembra de que você falava, Carol, você vai pegar a Omo? Você lembra que a gente falava, você lembra disso? Que eu fiz um projeto num parque em São Paulo? Não foi o Bourbon. E você falou do Omo. A gente vai ligar na Omo, você vai fazer uma... Você lembra? Você vai fazer uma parceria lá. Não lembro dessa parte. Você vai fazer uma parceria com esse povo. Então, você me dava muita estratégia, muita sacada de venda, mas ao mesmo tempo você me cuidava demais como mulher, das minhas dores que eu vivia muito forte naquela época, e da minha casa na condição dos meus filhos, para conseguir me organizar até mesmo com a condição dos meus horários. Eu trabalhava dentro do meu quarto, não sei se você lembra. Lembro. Eu cheguei a fazer reunião com o diretor da TAIF. O cara chegou num carrão na porta da minha casa e eu chamando um homem pra entrar dentro do meu quarto ali. Eu morria de vergonha daquela minha verdade. E você sempre, mulher, abre a porta desse negócio, conta da sua verdade, segue a tua história. Então você sempre encaixava, sabe? Pra mim foi muito uma soma de tudo e me desenvolveu demais. Tanto que eu falo que você foi esse trampolim que a gente tá falando e um divisor de águas. Porque na época eu deixei de ser aquela vítima, que eu era uma vítima coitadinha e que eu fazia aquilo ali só pra minha terapia. E dali em diante eu tomei posse do que de fato aquilo ali ia se tornar e tem se tornado. E eu só via uma junção de tudo ali. Era venda, era psicóloga, era coach, era tudo. Era tudo e mais um pouco. E de vez em quando ainda me chamava pra uns rolês. E ainda chamava... eu queria que morasse na minha casa. Não queria... Lembra um dia que eu fui levar minha filha na natação. E aí... Do café, eu gritando. Do nada, eu tô atravessando a rua assim, começo a ver o vidro da padaria. Era Carol e Bia, vem tomar um café com a gente. Mesmo. Sempre muito bom estar com você, tá? E é o que eu te falei, são sempre desses cafés que a gente precisa ter, sabe? Esse despertar, tá? Assim, extremamente desperta, sabe? No que você vai ouvir, no que você tem ali pra tomar posse e colocar aquilo ali pra você. Como um impulso, como uma história, enfim. E eu acho que também é essa disciplina, né, Carol? Do tempo para ouvir. Porque eu me lembro que a gente se conheceu, eu fui dar uma palestra no Sebrae. Exatamente. Né?
E aí você tava lá assistindo a palestra e dali começou uma conexão. Quando eu falo pra vocês que eu era formiga do Sebrae, que eu tava em tudo do Sebrae, o Sebrae me chamava assim, olha, vem dar uma palestra aqui, sexta-feira, feriado, às 6 horas da manhã. Eu ia. Todas as que o Sebrae me chamava, eu ia. Exatamente. E aí eu fui fazer uma palestra no Sebrae de Guarulhos, e aí Carol tava lá, dali começou uma conexão. Então acho que a gente tem que estar muito presente para essas oportunidades que Deus nos dá de conhecer pessoas que vão ser chaves na nossa história. Porque, gente, ela fala que eu fui um divisor de águas na vida dela, ela fala que isso, que aquilo, mas todas as vezes que eu passo no Lab, e eu passo muito porque é bem perto da minha casa, é um sorriso que vem, porque eu falo assim, gente, eu participei dessa construção. Né? De alguma forma, isso também, eu sinto um pedacinho meu, Delícia. aquilo ali. Então, acho que Deus, ele... É essa engenharia divina, na verdade, né? Ele faz com que a gente encontre pessoas, e tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Paulo Borges Jr., que ele fala que todo ser humano tem uma riqueza e uma pobreza. E aí o Senhor nos faz encontrar com as pessoas, porque aí você vai dar da sua riqueza para a pessoa, mas a pessoa tem algo para suprir a sua pobreza. E é sempre uma troca. Uma troca. E essas são as relações que valem mais a pena. Não é as relações que eu só dou ou que eu só recebo. Mas aonde tem troca. Né? E aí você vê, a gente conviveu muito intensamente lá por 2018, 2019, mas a gente nunca deixou de se curtir, de se gostar, de torcer, de acompanhar. Por quê? Porque de alguma forma um vínculo foi criado. Exatamente. Você me trouxe a memória agora do Sebrae, eu não sei se eu posso colocar aqui também. O Sebrae, eu posso até testemunhar uma fala que eu já coloquei aqui agora, quando a gente se sente insegura num algo que parece que é muito difícil. O Sebrae foi a primeira casa que eu entrei, e a primeira vez que eu entrei, eu falei, eu nunca mais volto aqui. Não entendi nada que esse consultor falou, não gostei de nada, não sei fazer nada disso, eu não volto mais. E aí é aquela vozinha de dentro, mas é dali que você vai aprender. É ali que você vai fazer. Então é o que a gente fala, às vezes no meio da dor é onde saem as construções. E eu voltei lá. E aí foi quando eu conheci o Éder. O Éder era outro que só me dava surra. E eu tô com saudade dele. Fala pra ele, viu? Tá, ele me bateu tanto, aquele cara. Tanto, mas ele me disciplinou demais. Muito, 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 muito. E aí, através dele, foi que eu conheci você. Foi mesmo. Então, exatamente a tua fala agora. A gente sempre tem algo de troca. Então, eu acho que se fosse para deixar uma mensagem, é exatamente isso. Presta atenção nas rodas que você senta, assim como o senhor fala, né? Não senta nas rodas dos escarnecedores. Não senta em rodas que te perca tempo. Não estamos falando só em rodas que você vai sair beneficiado de algo, mas de lugares que você sabe que tem pessoas que vão te contar histórias que te edifiquem, né? E eu falo isso pro meu esposo todos os dias. Ele é CLT, ele trabalha em empresa, então são histórias às vezes tão vazias, né? E ele volta e eu falo... Não fica recebendo essas histórias, sabe? Aprenda a filtrar, né, tá? É tão importante isso. E ainda mais para nós, mulheres, que às vezes a gente tá num momento de vida frágil. E aí você vai sentar com quem? Então, se atente com isso, né? Se atente com as pessoas que você anda, com as coisas que você ouve e aonde você vai buscar isso, né? Eu acho que é muito importante para que venha todos os outros desenvolvimentos, não só o profissional, não só o pessoal, assim como a tua casa por completo, né? E a gente precisa estar bem, para nossa casa estar bem, né? Então, o que você diria para uma mulher, Carol, que está precisando, assim, de uma mesa para sentar? Porque algumas podem pensar assim, mas eu não tenho condições financeiras, geográficas ou emocionais de estar em determinado ambiente. Como que ela resolve isso? Eu acho que é uma bobagem pensar dessa forma. Porque grandes maravilhas saem das mesas mais, como que eu posso dizer? De menos valor? Não de menos valor, mas... Mais simples. Mais simples, mais exatamente. A palavra fugiu. Mas da mesa mais simples, às vezes, te traz as preciosidades, né? Então, esteja atenta. Com quem que você anda? Quais são as pessoas que estão mais, sabe, te trazendo uma palavra ali, te trazendo um conselho? Quais são as fontes de conselhos que você ouve? Eu conheci grandes não precisa dizer, né? Acabamos de falar de Sebrae. Mas entrei em lugares que para mim pareciam que não eram favoráveis a mim, lugares que não faziam sentido para mim, mas que foram dali que as minhas histórias foram construídas. Eu falo que é a própria igreja, né? Mas eu não tenho religião, não gosto, sei que lá. Enfim, procura o que te faz bem.
com certeza alguém ali da parte espiritual, ela vai conseguir também te trazer uma luz, um start para que você comece indo tratando, né, cada área da sua vida. Então, eu acredito que a gente tem que ir para esse caminho. Poxa, que eu preciso cuidar do meu espiritual, eu preciso de algo que me preencha esse vazio. Eu acredito muito no Senhor, então eu vou procurar onde que ele está. Onde que ele estaria? Opa, eu vou para lá. Ah, mas eu preciso de uma história de uma mulher que construiu algo ou que está construindo. E peraí, onde que eu posso achar uma dessas? Se assenta, mas eu não conheço ninguém. Vai. Vai sozinha, vai com medo, vai sozinha mesmo, mas vai. Porque as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, assim como você disse. Eu acredito muito que o Senhor conecta tudo, né? Então, E eu quero também deixar um incentivo que é muito verdade na minha vida, né? Então, vou dar exemplos reais aqui. Vou rasgar a alma, né? O meu sonho de criança era ser pregadora. Então, quando eu ia na igreja, e aí o pastor falava assim, abra a Bíblia, 1 Coríntios, não sei o que lá. Ele lia e ele pregava. E eu pensava, se fosse eu ia pregar assim, 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 assim. Faltou falar aquilo. Nossa, eu ia dar mais ênfase naquele ponto. Isso assim, desde menina, né? Era uma coisa muito minha. E eu queria muito, um dia, eu sonhava, imaginava, na verdade, né? Que um dia eu iria pregar para multidões, né? E escutava até algumas promessas, né? O Senhor falando que me levaria por os 4 cantos dessa terra. E, gente, quem é do rap igual eu já entende, né? Falou de eu vou viajar de avião. Eu ia Ana Paula Valadão. Eu até achava que eu ia encontrar com ela em algum lugar. até o meme. Eu até imaginava. E conforme o meu ministério foi se desenvolvendo, não que eu não pregue a palavra, muito pelo contrário, eu prego a palavra o tempo todo, mas não da forma como eu imaginei que eu ia pregar. Né? Não nos cultos públicos, né? Sim. Até porque eu brinco que os pastores não me chamam. Nem os meus amigos me chamam. Não porque eles não sejam meus amigos, mas porque o assunto da constelação é polêmico, nem todo mundo entende. Tem gente que acha que é uma coisa que não agrada o Senhor. Eu digo que quem confia em mim, me conhece, fala, eu nem sei o que é, mas se a Thalita tá metida, eu já confio só porque a Thalita tá metida. Mas nem todo mundo tem essa ciência sobre quem eu sou e a relação que eu tenho com Deus, né? E aí, durante um tempo, Carol, uma certa frustração me acompanhou. Eu pensava assim, poxa, meu sonho, né, de ser pregadora, esquece. Tô muito feliz com o que Deus tá fazendo na minha vida. Nossa, eu lembro que a Carol foi num evento meu em Santana, que era tipo para 12 mulheres, né? Quando eu imaginei naquela época que eu teria mais de 1.000 alunas, Brasil e mundo, qualquer cidade do Brasil que eu vou, tem uma aluna querendo me encontrar, me abraçar, me agradecer. Então, eu tava muito feliz naquilo que o Senhor tava fazendo, mas frustrada, porque não era do jeito que eu tinha imaginado. E aí um dia, expondo o meu coração ao Senhor, né? Falando assim, poxa, ninguém me chama, né? Tipo, pra pregar, pra falar, pra nada, porque parece que as pessoas têm medo de mim e tudo que eu tô fazendo é obedecer o que o Senhor pediu pra eu fazer, ensinar o que o Senhor pediu pra eu ensinar. E ele me disse assim, se não te dão púlpito, seja o púlpito. Se não te dão mesa, seja a mesa. Se não te dão altar, seja o altar. E aí eu quero traduzir isso para muitas mulheres que, de repente, você está esperando, assim, o dia que alguém me chamar, eu vou, mas ninguém me chama. Por que você não chama? Exatamente. Porque você não é o ponto de partida para... Porque aquilo que você está sentindo falta, talvez muitas pessoas estão sentindo falta. E aí eu me lembro, Carol, de uma live que foi muito específica. Eu estava ensinando constelação familiar, né? A introdução, e eu faço isso algumas vezes no ano, eu faço cursos gratuitos e explico o que é, explico a diferença do que eu tô propondo para o que se vê por aí. Naquela live foram 999 pessoas ao vivo. Que bem. 999 pessoas. Faltou uma para 1.000, né? A gente ficou assim, esperando dar 1.000, mas foi 999 pessoas. E naquele dia o Senhor falou, hoje você pregou para 999 pessoas. Então, ao invés de esperar que alguém te coloque na mesa, serve a mesa e espera que o Senhor vai trazer as pessoas para a mesa, para comer aquilo que Ele tem produzido através da sua vida, né? E não pense que é você mesma, nos seus próprios méritos, nos seus próprios conhecimentos, nas suas próprias experiências que vai fazer isso acontecer, mas confie absolutamente, porque uma das coisas que Jesus disse, eu sou, Ele falou, eu sou o pão da vida. Então é Ele que sustenta.
né? Ele que dá, ele é o próprio recurso. Exatamente. E se a gente confia nele, da mesma forma que aconteceu no Lab, que acontece no Constelar, todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as pessoas que você precisa conhecer e que ele precisa que te conheçam, tudo isso vai fluir com naturalidade, sem desespero, sem atropelar ninguém. E cooperar pro seu bem, exatamente. Tudo cooperando pro bem. É só você ter seu coração confiado no Senhor. Exatamente. Carol, conta pra gente, então, como que as mulheres podem se conectar com o Lab. Primeiro, eu quero organizadinho, assim, ó. Uma mulher que quer estar no Lab como um hobby, como esse lugar de cura, de encontro, de autoconhecimento, né, de realmente uma comunidade de mulheres. Primeiro isso. Depois, uma mulher que quer se conectar para aprender uma profissão, né? Como que ela faz também? Quais são as iniciativas que você tem para cada um desses públicos? Bom, nós temos... Não falei, que é bem importante falar também. Nós sabemos que também tem as mulheres que já empreendem, né? E estão no processo da condição de aprendizagem de vendas, de canais. Nós temos hoje, nós falamos que é a Hub MQF. A Hub nada mais é que uma engrenagem, né? A gente deixou esse nome em específico por esse motivo, onde nós compartilhamos um espaço para que essas mulheres deixem seus produtos lá para a amostra de venda. Então, estão todas convidadas. Se trabalham com algum produto em específico, não serviços por enquanto. Serviços nós podemos contribuir com as nossas redes sociais. Mas produtos nós temos o espaço ali que é compartilhado. Elas podem levar, é um lugar social, onde o custo é extremamente baixo e elas estão super convidadas. Essa é uma das nossas conexões na parte do empreender e vendas. Reuniões, tá? Às vezes nós fazemos, como eu te disse, nós não estamos com nenhum calendário agora com datas já formadas para turmas ou para cafés. Nós fazemos pelo menos uma vez por mês rodas de mulheres ali de cafés, mas também temos um espaço onde também é um coworking, que ela queira sair do lugar onde ela está. Isso foi a minha dor. Eu trabalhava no meu quarto. Quantas vezes eu queria uma reunião ou algum outro local onde fosse fora daquele meu ambiente? Então, nós temos esse espaço para ela também, que ela queira levar um cliente ou uma amiga, ou ela mesma, como você falou, se despertar e trazer esse movimento para dentro. Nós temos esse local para que ela vá lá, se inscreva para usá-lo. E aí, para a parte de cursos e que ela se conecte ali com algo, também entrar em contato ou pelas redes sociais ou pelo nosso telefone mesmo, que também tem lá nas páginas, que nós vamos direcionar a ela algum que já esteja acontecendo. Nós temos hoje mulheres que ensinam o crochê, a parte da costura, mulheres que fazem ali o macramê. Então, toda essa manualidade, nós temos também algumas voluntárias e parceiras ali que estão dispostas a ajudar. E aí, conforme for o interesse dela, ela liga a agenda e a gente direciona para que ela comece. Então, já dá as redes sociais do Lab para que as pessoas possam seguir, acompanhar e se envolver. Lab MQF é L-A-B, Lab abreviado, né? .mqf, que é de queijo. Mamãe que fez, Lab MQF. Muito bom. @LabMQF. Instagram? Instagram. O Facebook é a mesma coisa, mas a gente... Mas é o normalmente Instagram. É o Instagram, é o Instagram. Né? Mas o Facebook também está o Lab MQF. Muito bom. Então, você que ouviu essa conversa e pensou assim, meu Deus, eu nunca imaginei que uma conversa sobre artesanato pudesse ser tão terapêutica. Deixa eu te falar. Se envolve no trabalho da Carol, porque tem tanta causa, tem tantas camadas são tocadas que a gente não deu conta nem de chegar nem na ponta do iceberg com esse episódio. Se envolve com o trabalho da Carol, acompanha, participa, contribui e, principalmente, se você conhece uma mulher ou se você é essa mulher que precisa dessa ativação, se achegue, se aproxime, porque eu tenho certeza que você vai ser profundamente transformada. Exatamente. Carol, obrigada, minha amiga. Tá, obrigada a você pelo convite. É sempre muito bom estar contigo, você sabe disso. Muito bom. Até semana que vem com mais um Terapia Café Podcast.